Olá, galerinha! Estamos aqui reunidos para mais uma aula online comigo, professor Eduardo, e eu espero que vocês estejam bem, estejam com saúde, para que possamos trilhar novos caminhos no conhecimento. Então, trago para vocês hoje essa mensagem, como sempre, uma mensagem onde vai falar um pouquinho sobre esse momento e o que a gente pode melhorar na nossa vida em relação a isso. Trago para vocês a seguinte mensagem: o que diferencia as pessoas extraordinárias das comuns é o amor, o humor e a inteligência. Márcio Cunha. Então que possamos trilhar os nossos caminhos sempre com essas coisas que são bastante importantes, com esses sentimentos, o sentimento de amor, o sentimento de humor, e que a gente possa ter inteligência para passar por tudo isso seguido com a fé. A fé é o que nos guia. Então, vamos seguir o nosso caminho e vamos seguir nossos estudos. Para vocês hoje eu trago um pouquinho sobre folclore, esse movimento que a gente tanto ouve falar, mas que às vezes não temos conhecimento da dimensão de quanto importante ele é. E para atividade de casa, uma atividade em PDF. Então, gente, para iniciar nossa aula de hoje, para você, o que é folclore? Pois bem, folclore significa o saber do povo, o conhecimento do povo. E o folclore se torna importante pois ele junta diversas manifestações artísticas e culturais, lógico. Enfim, vamos lá. A primeira coisa que com certeza vocês devem ter pensado é nessas lendas que a gente ouve falar, mas o folclore ele passa muito mais do que isso, ele perpassa tudo isso. O folclore ele é importante a gente conhecer porque cada região do Brasil ele possui um tipo de folclore diferente, tradições diferentes, costumes diferentes, danças diferentes, músicas, tudo isso vai modificar dependendo da região. E se torna importante conhecermos para essas manifestações para que possamos preservar a nossa identidade cultural, para que possamos não ser dominados por outras culturas externas, e sim conhecer e valorizar o que a gente conhece de cultura, o que faz parte da nossa cultura, o que os nossos avós, bisavós trazem de cultural para a gente e que até hoje utilizamos. E tudo isso faz parte de um patrimônio imaterial. E o que é esse patrimônio imaterial? São preservações da cultura onde a gente vai fazer com que a gente não consegue pegar. Ela não é tangível, mas ela é algo intangível, algo que geralmente é passado de geração em geração através da oralidade. Então eu trago aqui um conceito de Van Gogh, onde ele fala assim: o folclore não é como se pensa, uma simples coleção de fatos disparatados e mais ou menos curiosos e divertidos. É uma ciência sintética que se preocupa especialmente com os camponeses e da vida rural, e daquilo que subsiste de tradicional no meio de indústrias e urbanos. O folclore liga-se à economia política, à história das instituições, a do lado ao da arte, à tecnologia, sem entretanto confundir essas disciplinas que estudam de fato em si a preferência sua reação sobre os meios que envolvem. Então, tudo isso envolve a cultura tradicional, as culturas folclóricas. E aí você pode ser classificado, em algumas pesquisas que eu achei, ele classificou em 7 itens, dividido como música e dança, festas populares, usos e costumes, crendices e religiosidade, artesanato, brinquedos e brincadeiras, linguagem e literatura oral, que são os dialetos. Vamos lá. Se a gente fosse pegar, por exemplo, dormir de rede, ele se encaixaria em qual dessas coisas aí, em qual desses blocozinhos? Com certeza seria usos e costume. Mas, Eduardo, eu quero saber da produção da rede. Se for a produção da rede, seria o artesanato, por exemplo. Ah, Eduardo, mas eu acredito em tal coisa. Tal religião diz isso, isso e isso. Então entra em crendices e religiosidades. Então todo folclore que conhecemos, ele pode ser encaixado em algum, classificado em alguma dessas formas. Então trago para vocês para iniciar
as lendas brasileiras. Lembrando que a gente tem várias e várias lendas, mas eu gostaria de destacar que essas lendas elas vêm muito do norte, como a lenda da Iara, do Curupira, do Boto. E a gente conhece um pouquinho sobre elas, com certeza vocês conhecem um pouquinho, mas vou fazer um apanhado geral e um resumo sobre essas lendas. Vamos lá? A primeira eu trago a Yara. A Yara, que também é conhecida em diversos locais como a Mãe d'Água. Ela é uma sereia, ou seja, ela tem metade do corpo de mulher e metade, que era a parte de baixo, no caso, a cauda de um peixe. E essas sereias dizem que elas são muito bonitas e que ela atrai o homem para o fundo do mar a fim de assassiná-los. Então, temos aí a lenda da Yara, e ela é uma índia, né, muito bonita. Temos também a lenda do Curupira. A lenda do Curupira, ela é traçada como um protetor das florestas, da fauna e flora, e persegue todos aqueles que agridem a natureza ou os animais. Ele tem a forma de uma criança, tem os pés virados para trás para confundir os caçadores e tem o cabelo vermelho. Temos também a lenda do Boto. A lenda do Boto ela é muito interessante também. Ou pode ser também chamado de Boto Cor-de-Rosa. Ele é um personagem folclórico bastante conhecido e que ele emerge dos rios, ele sai dos rios em formato de um jovem muito bonito. E o objetivo dele é seduzir as mulheres e após seduzi-las, engravidá-las. E aí, dependendo da região, essas lendas elas sofrem modificações. Como eu disse, essas lendas são bastante conhecidas no norte. Existem tantas outras como lobisomem, mula sem cabeça, saci pererê, que é tão conhecido no nosso folclore. Porém, existem lendas que fazem parte do folclore e das tradições cearenses que às vezes desconhecemos. Então trago aqui para vocês 3 lendas, uma delas é bastante conhecida pelas pessoas da nossa região, porém tem outras lendas que fazem parte do universo folclórico cearense que às vezes desconhecemos, tais como o Tesouro do Ipu, que conta-se a lenda em que em Ipu havia um dragão que guardava um grande tesouro nessa gruta que possui lá. E esses tesouros foram tragos, perdão, pelos antepassados das Cordilheiras dos Andes. Então, olha aí como é interessante que às vezes desconhecemos as lendas e cultura da nossa própria localidade. Existe também a lenda da cobra cascavel, essa que é bastante conhecida pela gente, onde fala que tem uma cobra que a cada vez que a gente pronuncia a palavra cascavel, ela cresce 1 metro, e se a gente fala a palavra São Bento, ela diminui 1 metro, e ela fica exatamente onde temos hoje a imagem da Nossa Senhora do Ó. E aí tem uma lenda vasta falando sobre isso. Temos também a lenda da perna cabeluda. Dizem que é uma perna cheia de pelos que começa a perseguir as pessoas na estrada. E ela é toda preta, assustando as pessoas. Partindo um pouquinho mais para as brincadeiras folclóricas e populares no Brasil, temos várias e várias. Entre aqui eu trouxe algumas que são bastante conhecidas, como soltar pipa. Quem aqui ainda não soltou pipa, né? Estilingue, pega-pega, esconde-esconde. Temos também as bolas de gude, ou pra gente, algumas pessoas chamam de bila. Temos também o peão e temos tantas outras brincadeiras e brinquedos que fazem parte dessa cultura folclórica. Lembrando que isso depende de região para região. Então, algumas desses brinquedos, dessas brincadeiras, elas podem ter sofrido modificações ou ter recebido um outro nome, como por exemplo, a pipa, ela pode ser chamada em alguns locais de papagaio. E vamos para a crença. Tem bastante acontecimentos que a gente faz e são parte das crenças populares. Por exemplo, a chinela. Às vezes uma chinela está da forma errada. As pessoas dizem que tem que desvirar antes que a sua mãe morra, ou algo assim do tipo, ou algum parente seu, enfim. E aí eu trouxe para vocês uma listagem de crenças populares brasileiras, não só cearense, mas do Brasil todo, como o nome já diz.
Comer uvas e romãs no ano novo para ter sorte e fortuna durante o decorrer do ano. Ferradura atrás da porta para espantar o mal olhado. Aquele que pega o buquê da noiva, bastante conhecido, será o próximo a se casar. Quando a grávida fica com vontade de comer alguma coisa, tem que trazer de imediato, senão a criança nasce lesada, ou com a mania daquilo que foi negado, ou então nasce com cara daquilo. Enfim, quebrar o espelho, 7 anos de azar. Quem nunca ouviu essa crença popular, né? Apontar para Três Marias, que é as estrelas, né? Apontar para as estrelas, nasce verruga no dedo indicador. Cruzar com um gato preto dá azar. Ou então, se você passar por debaixo de uma escada, também dá azar. Trevo de 4 folhas traz sorte. Ou pé de coelho. Sexta-feira 13 é o dia de acontecimentos negativos, estranhos, ruins. E bater na madeira 3 vezes afastam as coisas ruins. Quando você fala alguma coisa, e menino bate na madeira para isso não acontecer. Temos as danças folclóricas, esse universo bastante conhecido. E as danças folclóricas estão ligadas aos aspectos principalmente sacros, de lenda, de fatores históricos, de festas típicas ou brincadeiras. Algumas pessoas que dançam essas músicas mais as pessoas brincantes, que chamamos assim, que fazem parte desse universo cultural, eles nem chamam isso de dançar, eles chamam de brincar. Menino, vamos brincar ali o boi. Menino, vamos brincar ali o pastoril. Eles não falam o nome danças, eles geralmente usam o termo brincadeiras, porque para ele é uma forma de diversão. As principais tem várias entre as cearenses, mas eu trago aqui algumas de algumas regiões específicas. Temos o samba de roda, temos o maracatu, que é um cortejo lindo que acontece. Tem o frevo, temos também na região nordeste, né, aqui bastante coisa da gente, o baião, forró. Temos na região sul, por exemplo, e sudeste, temos a catira, que ele batendo pés no chão, muito legal, caracterizado pelas batidas dos pés e palmas dos dançarinos. Temos a quadrilhas, que são típicas nas festas juninas, entre outros movimentos de dança. Temos o congo, congada, temos pastoril, enfim, tantas outras. Músicas folclóricas. As músicas folclóricas geralmente elas estão encadeadas ao violão ou à viola caipira. São as músicas e canções populares que são cantadas pelos avós, os avós da gente, geralmente apresentando a temática de amor. E a gente conhece elas desde criança, porque são as músicas de niná, as canções de rodas que a gente costuma ouvir e brincar com elas. Temos também as festas do folclore brasileiro. Aqui tem algumas como Carnaval, Congado, Folia de Reis, Festa Junina, entre tantas outras que possui. E a literatura brasileira. A literatura brasileira popular, temos aí os cordéis, temos as adivinhas, temos os provérbios, piadas, trava-línguas, enfim, tem uma diversão também de cultura popular envolvida nessa parte de oralidade. Então, gente, ficamos por aqui. A atividade de casa para vocês é um PDF. Eu espero que vocês tenham gostado, que estejam bem, estejam com saúde. E é isso, gente. Um beijão para vocês e tchau, tchau.